Ô, Eric, eu só queria mudar de assunto, bom dia. Mudar de assunto completamente, que acho que é uma pauta que preocupa bastante o mercado financeiro, principalmente. É a questão do imposto de renda, reforma do imposto de renda. Se você pudesse atualizar como é que está na comissão, a expectativa em relação. Até a gente viu aqui a fala do Guedes em relação à tributação dos dividendos. Se você puder, por exemplo, acho que uma pergunta é a probabilidade, qual que é o cenário base, enfim, quais são os próximos passos, né, em relação principalmente à parte de tributação de dividendos, mas a parte do imposto de renda como um todo, né? Legal, Marco, bom ponto. A gente, lembrando que essa proposta já passou pela Câmara, ela está hoje lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator é o senador Ângelo Coronel. E, Marco, ele pegou essa relatoria tem 2 semanas que ele começou a falar e ele já tem dado sinais completamente conflitantes. Primeiro, inicialmente, ele sinalizou semana passada, com relação a essa questão dos dividendos, que não estava de acordo, que poderia mexer nesse ponto com relação à taxação de lucros e dividendos. O Paulo Guedes entrou no cenário, o Paulo Guedes então começou a se mexer e começou a sinalizar de que é preciso votar essa reforma do imposto de renda, porque essa reforma do imposto de renda é que vai dar espaço no orçamento para a turma conseguir reestruturar o Bolsa Família. E aí o Paulo Guedes conseguiu unificar uma coisa com a outra, imposto de renda de um lado e Auxílio Brasil, e aí tem mudado um pouco o discurso dentro do Senado. Ontem teve uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ali, Marco, a gente já viu uma mudança de perfil do Rodrigo Pacheco, porque ele estava colocando como prioridade uma outra proposta, aquela que é a proposta que trata de questões de consumo, que é a PEC 110. Agora não, agora ele falou que temos que discutir a reforma do imposto de renda, que é uma segunda proposta, mas respeitando todos os ritos internos. Porque a turma começou a perceber que, se não avançar com essa proposta, Marco, essa questão de que não teve reestruturação do Auxílio Brasil pode cair no colo deles, e aí a gente está falando de questões sociais, isso aí pode ser um preço muito alto, um preço político muito alto para a turma do Congresso ficar com essa pecha de que não foi reestruturado o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, por causa de não votação de algumas reformas. Então, aí as coisas começaram a se mexer, mas, Marco, nas declarações do relator, as coisas ainda estão bastante truncadas. Ele quer alterar completamente o texto. Uma das alterações que ele quer mudar é o seguinte: estava previsto aquela isenção do imposto de renda para a pessoa física de até R$ 2.500. Ele quer dobrar para 5 mil essa isenção. Só que tanto eu quanto você sabemos que para ampliar essa isenção, o governo vai ter que, então, compensar isso de alguma forma. Vai ter que se achar uma outra caixinha para que a gente consiga, então, compensar essa ampliação da isenção. Ou seja, vão ser mais pessoas que vão ser isentas de pagar o imposto de renda, e isso vai ter um impacto no cofre do governo. E aí o governo vai ter que ver como é que faz essa compensação. Esse é um ponto. Um outro ponto é que ele também quer mudar essa questão que trata dos dividendos, como a gente falou, e também da questão, ele quer trazer uma questão que é super polêmica, que são os jogos de azar. Ele quer trazer para dentro desse texto a possibilidade de começar a fazer uma taxação de jogo de azar, e esse é um tema, Marco, super polêmico, super controverso dentro do Congresso. Já se arrasta há quase 15 anos, que é justamente essa taxação. Aí a gente está falando de jogo do bicho, a gente está falando de bingo, a gente está falando de tudo que envolve o jogo de azar. Porque na concepção dele, isso já tem acontecendo, isso ocorre de uma forma ou de outra, só que como não é regulamentado, o governo não arrecada. E a expectativa dele é que, inserindo esse tema do jogo de azar dentro da proposta do imposto de renda, o governo vai conseguir arrecadar cerca de 30 a 40 bilhões, o que compensaria, então, alguns ajustes que ele está fazendo. De uma forma geral, o tema ainda é embrionário dentro do Senado, e há essa previsão e expectativa de votação no final do próximo mês de outubro e início do mês de novembro, nesta comissão. A segunda etapa é ir para o plenário do Senado,
como devem ter várias mudanças no texto, isso então teria que retornar para a Câmara para ser votado e ser concluída a votação. Então, ainda tem um longo caminho e com expectativas aí de várias mudanças. O fato positivo é que era uma proposta que estava dormitando, mas com essa estratégia do Paulo Guedes de colar a reestruturação do Auxílio Brasil com essa reforma, parece que a turma do Congresso tomou um choque e tem sinalizado que pretende, pelo menos, iniciar o debate dentro do Senado.